Louvado seja o Senhor. Bem-vindo no estudo bíblico, no seu estudo bíblico, nesta noite, em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor por aquilo que Ele tem estado a ensinar. Estamos agora no momento crítico. Estamos chegando próximos da crucificação de Jesus Cristo atualmente na história. Que tudo que nós estudamos, olhando para os passos da crucificação de Cristo, esta noite, quer dizer, a noite daquilo que nós estaremos a estudar, Ele será crucificado. E nós temos que levar isto para o coração. Deus te abençoe assim que estivermos fazendo o estudo bíblico junto. Vamos orar juntos. Pai, te agradecemos por esta hora, te agradecemos por este momento, te agradecemos por nos dar a oportunidade de olharmos novamente, vermos novamente e ser sobre a traição de Jesus Cristo, assim que estava caminhando rapidamente para a crucificação do nosso Salvador. Pedimos que esta noite a palavra possa penetrar todo o coração e mostrar aquilo que sofreste por nós e aquilo que nos deste como resultado deste sofrimento. Oramos para que esta noite nos ajude, não somente para ouvirmos a palavra, mas vermos como ele foi cometido no amor de Cristo para nós e todo o poder. Oramos, te agradecemos porque respondeste em nome de Jesus que nós oramos. Amém aí. Esta noite estaremos vendo o livro de Marcos 14. Iremos ler de 43 a 52, é sobre a traição de Cristo, a traição do príncipe, capítulo 14, aí na sua Bíblia do Marcos, 43. E logo falando ele ainda vê Judas, que era um dos 12 da parte dos principais dos sacerdotes, e dos escribas e dos anciãos, e com ele uma grande multidão com espadas e varpaos. 44. Ora, o que o traía tinha lhes dado um sinal, dizendo: aquele que eu beijar, esse é, prendei-o, levai-o com segurança. No versículo 45 ele diz: e logo que chegou, aproximou-se dele e disse-lhe: Rabi, Rabi, e beijou-o. No versículo 46, e lançaram-lhe as mãos e prenderam. 47, e um dos que ali estavam presentes, puxando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. 48, e respondendo Jesus, disse-lhes: saístes, veja aqui, veja essa confidência dele, veja a forma como ele estava calmo e tranquilo para ouvir e gerir a situação toda. Respondendo Jesus, disse-lhes: saístes com espadas e varpaos a prender-me como um salteador. 49, todos os dias estava convosco ensinando no templo e não me prendestes, mas isto é para que as escrituras se cumpram. 50. Somos ditos agora. O que o discípulo fez? Aqueles que foram prometidos, que disseram que vão morrer consigo, iriam consigo até a prisão, até a morte. Então, deixando-o, todos fugiram. 51. E certo mancebo seguia, envolto em um lençol sobre o corpo nu, e lançaram-lhe a mão. O que ele fez no 52? Mas ele, largando o lençol, fugiu-no. Estes são os versículos que iremos considerar esta noite. A traição do príncipe da paz. Eu tenho a certeza que você sabe que Cristo é referido como príncipe da paz. Isaías 9, 6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos deu, o principado está sobre os seus ombros,
E o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Está se referindo aqui a Jesus Cristo, o Filho que nasce. O Filho nos é dado. Ele deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E sobre ele estará o principado. O seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. No versículo 7, do incremento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi, no seu reino, para afirmar e fortificar em juízo e em justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. É o príncipe da paz. É aquele que veio proclamar e comprar a nossa paz para que tenhamos a paz no nosso interior, no nosso coração, no nosso espírito, paz à nossa volta, paz na nossa família e paz com todo o mundo à nossa volta, até o final da nossa vida. A traição do príncipe da paz. Existem três coisas que queremos considerar hoje na passagem que nós lemos. Número 1, a traição através do filho da perdição. A traição através do ou pelo filho da traição, da perdição. A traição pelo filho da perdição. O Senhor proibiu a ação da pessoa o cortar a orelha do soldado. Ponto número 2. Número 3. As bases da rendição do rei. Enquanto Cristo se rendia, por que ele se deu assim? Por que ele se deleitou a estas pessoas? Iremos ver aqui nas bases dessa redenção do príncipe da paz. Ponto número 1, a traição pelos filhos da traição. É Marcos 14, 43. E imediatamente enquanto falava, veio Judas, o filho da perdição, um dos 12, e com ele uma grande multidão. Veja agora 44. Ora, o que o traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: aquele que eu beijar, esse é, prendei-o e levai-o com segurança. No versículo 45, ele diz: e logo que chegou, aproximou-se dele e disse-lhe. Estás a ver aqui? Não conseguiam identificar a ele, não conseguiam identificar a Jesus Cristo. Haviam lá outros discípulos com ele, os 11, e Cristo. E eles poderiam, se calar, não saber onde ele está e perguntar onde é que ele está, onde é que ele está. Não queriam que ele escapasse. Então, por conta disso, queriam que alguém lhes mostrasse, alguém apontasse para eles. E foi para ele, disse: Rabi, Rabi, e o beijou. Porque este é o sinal que ele tinha lhes dado. No versículo 46, nos é dito: e lançaram-lhe as mãos, o prenderam. Por que é que nós dizemos que é traição pelo filho da traição? Veja João 17, 12. João 17, 12. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste. Nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que as escrituras se cumprissem.
aqui está o que Jesus chama de traição, o filho da perdição. Nós estamos olhando para as características deste filho da perdição. Nós estamos olhando para a questão da traição. Traiu ao Senhor, mas não foi essa a questão. O Senhor que tinha o advertido. Eu quero que tu vejas o Marcos 14, 21. Aqui está a questão. Na verdade, o Filho do Homem vai como dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para o tal não haver nascido. O Senhor o advertiu. Ele diz: há alguém que vai me trair. Há alguém que vai me entregar. Alguém que vai me matar, mas seria bom que esse não tivesse nascido. Por que ele fez isto? Ele era uma pessoa agarrada. Por que ele traiu a Jesus Cristo? Mateus 26. Judas Iscariotes estava negociando com eles ali. Estava negociando. E ele disse: eu posso fazer isso. Eu posso vos dar isto aqui. E ele perguntou: o que é que vocês vão me dar para que eu o entregue a vocês? E começaram a negociar com ele por 30 pratas de vergonha para Judas Iscariotes. Na terra dos judeus, aquele valor pelo qual ele vendeu é um valor da venda do escravo. Ele vendeu a Jesus Cristo com o preço da compra do escravo. Ele vendeu o seu mestre no preço do escravo. E ele ainda vem, diz: mestre, mestre, e ainda o beijou. E o preço com o qual ele negociou com os anciãos é um preço do escravo. 30 moedas de prata. E a partir daquele momento, ele buscou oportunidade para o trair. Esta é a atitude daquelas pessoas que são, por causa da sua avareza, toda a mensagem que Jesus pregou, tudo que Jesus disse, ele não estava prestando atenção, estava procurando uma oportunidade quando trairia o Senhor. Veja a questão número 3, a conduta deste traidor. Quando alguém tomou uma decisão que vai trair o seu amigo, que vai trair o seu vizinho, que vai trair alguém nas mãos daquele que vão matar e destruí-lo. E ele tem a mente de fazer isso, que eu vou ganhar algo, terei benefício, terei dinheiro. Qual é a conduta deste tipo de pessoa? Nós estamos olhando para Mateus 26, 48. 48, nos é dito aqui no 48. E o que o traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: o que eu beijar, esse prendei-o. Eles devem prendê-lo, porque sabem, ele tem poder, ele pode escapar das vossas mãos, e se ele escapar das vossas mãos, vocês não vão me dar aquilo que nós negociamos, aquilo que nós combinamos, aquilo que vocês disseram que me dariam. Então não será essa minha culpa. Eu vou mostrar a ele para vocês. Então vocês devem prendê-lo. Versículo 49. E logo aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi, e o beijou. No versículo 50, Jesus, porém, lhe disse: amigo. Tínhamos que ser amigos. Era suposto que fôssemos amigos, companheiros. Mas mesmo assim, como amigo, você amou mais dinheiro do que Jesus. Amou dinheiro mais do que o seu companheiro, aquele que deu tudo aquilo que
ele tinha e ele era um dos 12, lhe deu o dom de cura, lhe deu o dom de ter sucesso no ministério. Mesmo assim, Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste então? Aproximando-se, eles lançaram mão de Jesus e o prenderam. Ele estava agindo como amigo, mas atualmente ele era um inimigo. Ele agiu como um camaleão. A próxima coisa. Os companheiros desse traidor, as pessoas que vieram ter com ele, que iriam levar a Jesus à força de todas as formas, os companheiros do traidor. É Marcos 14, 44. Marcos 14, 44. Nos é dito aqui sobre as pessoas que rodeavam Judas Iscariotas. Ora, o que o traía tinha-lhes dado um sinal dizendo: aquele que eu beijar, esse é, prendei-o, levai-o com segurança. Prendei-o e levai-o com segurança. Veja João 18. Dezoito, 5. Responderam-lhe a Jesus, o Nazareno, disse-lhes: sou eu. E Judas, o que o traía, estava também com ele. Estás a ver isto? Ele mudou de companhia. Ele não mais estava com os outros discípulos de Jesus, mas estava na companhia das pessoas que iriam prender o Senhor Jesus Cristo. O que o traía estava também com eles. Número 1 é a motivação. Segundo é a avareza. Terceiro, a conduta. 4, os companheiros. 5, a consulta aos traidores. A consulta do traidor. As pessoas que queriam Jesus Cristo preso, crucificado. Veja a consultação que houve entre eles aqui, em Mateus 26. Mateus 26, 2. Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então no versículo 3 somos ditos: depois os príncipes do sacerdote, os escribas e os anciãos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás. Versículo 4. E consultaram-se mutuamente para prenderem Jesus com dolo e por conspiração, e o mataram. Estás a ver alguém que todos esse tempo chamava-lhe Jesus, lhe chamava aqueles que queriam Jesus morto, aqueles que queriam Jesus Cristo crucificado. É o que aconteceu. A consulta, Lucas 22, has de ver porque que isto aconteceu. Em Lucas 22, 3. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. E foi e falou com o principal dos sacerdotes, com o capitães, e como os o entregaria. No versículo 4. E foi e falou com os principais dos sacerdotes, com os capitães, de como
lhe entregaria. Foi uma ação premeditada, não foi algo que veio assim do alto, de repente, e ele não saberia como agir em função disso. Ele já tinha pensado, já tinha isto em mente, consultou isto e como trairia ele. Veja o versículo 5, os quais se alegraram, tinham o seu caminho, queriam lhe prender. Como é que vamos lhe apanhar? Queremos alguém aí próximo dele, queremos um amigo, queremos um discípulo, e um discípulo veio, e eu posso fazer o trabalho. É um trabalho sujo, mas eu posso fazer. É um trabalho de um homicida, e eu posso fazer. E ele concordou no versículo 6. E ele concordou e buscava oportunidade para lhe entregar sem alvoroço. Não foi cruel isto, não foi isso maldoso. Ele foi uma pessoa que agia no silêncio. Uma pessoa cruel. Número 6. A tranquilidade do traidor. Mateus 24, 10. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns outros se aborrecerão. Ele disse: mestre, mestre, senhor, senhor, meu mestre, meu pastor. E mesmo assim ele tinha ódio no coração. Ele amava mais dinheiro do que amava o Senhor. É isto que acontece hoje. A traição não está limitada para Jesus e Judas Iscariotas. A traição não está limitada a este filho da perdição. Há pessoas, de facto, Jesus Cristo disse: virão momentos na vinda de Cristo em que as pessoas vão procurando dinheiro ou o que comer. Jesus disse: muitos vão se escandalizar com as convicções, com a consagração, com o não comprometimento da atitude dos cristãos, e eles vão trair-se uns aos outros e vão se odiar. No versículo 11, surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Muitos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Haverá engano, haverá hipocrisia, haverá traição, haverá... Mas Jesus Cristo, no versículo 12, ele disse: e por se multiplicar a iniquidade, e o amor de muitos esfriará. O amor de Judas esfriou. Se não tivesse esfriado, ele não o teria traído. O seu amor por Jesus Cristo esfriou, e por causa disso ele fez o trabalho sujo de trair o seu mestre nas mãos do povo cruel, que o crucificariam, que matariam a ele. A mesma coisa é quando você se une com os outros colegas na escola para trair a um colega que é filho de Deus. A traição não parou ali. Ela sempre houve e sempre haverá. 1 de Crônicas 11, 17. E Davi lhes saiu ao encontro e lhes falou, dizendo: se vós vindes a mim pacificamente, e para me ajudar, o meu coração se unirá convosco. Porém, se é para me entregardes aos meus inimigos, veja isto: se vocês querem me suportar, querem me ajudar a ter progresso, a ter sucesso,
querem que eu esteja salvo, o meu coração será convosco, irei me unir a vós. Mas em contrapartida, se vocês estão vindo como amigos, se vocês estão vindo como ajudadores, se vocês estão a vir como suportadores, e mesmo assim querem me trair, querem entregar-me aos meus inimigos. Porém, se é para entregar-te aos meus inimigos sem que haja deslealidade nas minhas mãos, o Deus de nossos pais o veja e o repreenda. A traição não parou com Judas Iscariotas, não começou com Judas Iscariotas, continuará até os últimos dias. Veja 2 de Timóteo 3. 2 Timóteo 3, 1. Saiba disto que nos últimos dias, quando esses dias vierem, no versículo 2, nos últimos dias são os dias em que nós vivemos antes da vinda de Cristo e antes do arrebatamento e antes da grande tribulação e antes da segunda vinda de Cristo, porque haverá homens amantes de si mesmos, veja isto, avarentos, é por isso que vão trair, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos, profanos, veja o versículo 3, sem afeto natural, irreconciliáveis. O amor que teve o irmão, uma irmã tem por ele, um pai para com filho, filho para com pai, não há onde ter esta afeição natural, o amor que um ser humano tem, o amor que o amigo tem que ter por um outro amigo. Nos últimos dias tudo isto será, não haverá esta afeição natural. São traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. E são traidores. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. O Senhor revelou esta avareza do traidor e a conduta e o estilo de vida desse traidor. E a companhia e as pessoas à volta deste traidor e a consulta deste traidor que houve entre ele e os que buscavam a morte do mestre. Agora, a condenação do traidor. Vamos ao Mateus 27. Mateus 27, 3. Então Judas, que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependimento. As 30 moedas de prata, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciões. Ele não conseguiu gastar o dinheiro que ele gastou, conseguiu da traição. Não conseguiu, é o dinheiro que ele conseguiu da traição, querendo que o seu mestre, o seu senhor, o seu pastor, o príncipe da paz fosse morto. Ele trouxe as 30 moedas de prata. Veja o versículo 4. Ele diz, eu pequei. Dizendo, pequei. Ele não confessou para Cristo, não confessou para Deus. Se nós confessarmos os nossos pecados a Deus e nos desviarmos deles, Ele é misericordioso e justo para perdoar. Mas se você for para aquelas pessoas que queriam crucificar o Senhor e dizer, eu pequei, eu traí o Senhor, traí o sangue inocente, como é que pode um pecador perdoar outro pecador? Como é que um pecador pode dar salvação a um pecador? Como é que pode uma pessoa cruel, religioso, dar redenção a um outro pecador? Ele confessou para pessoas erradas. Se você tiver que ser perdoado, confesse os seus pecados a Deus. Confesse os seus pecados para aquele que prometeu e queria te perdoar. Mas Judas Iscariotas pensou que dizendo que eu traí o sangue inocente, e disseram, o que é isso para nós? Que nos importa? Que nos importa? Ele é santo, o que isso nos importa? É filho de Deus, o que é que isso importa para nós? E você é um apostatado, é um traidor, o que é que isso importa para nós?
Você sente-se culpado, sente-se condenado. O que é que isso importa para nós? Tudo que você faz com a sua vida, vai e faça. Tudo que você quiser fazer, faça-o. Então o que é que aconteceu? Versículo 5, no versículo 5. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Aquilo estava queimando o coração dele. Ele não conseguiu ficar com dinheiro. Aquelas pessoas que vendem os outros, aqueles que traem os outros, aqueles que enganam os outros para conseguir o dinheiro, este dinheiro que queimará a sua alma, esse dinheiro que queima o seu espírito, esse dinheiro que queima eternamente para sempre, sempre. Então ele jogou fora as 30 moedas de prata no templo e foi enforcar-se. E foi e enforcou-se. Atos dos Apóstolos capítulo 1. Vamos lá ver o Atos capítulo 1, lendo a partir do 16. Atos 1, a partir do versículo 16. Varões e irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que o prenderam a Jesus. Versículo 17. No versículo 17, porque foi contado conosco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ele era o número 12. Ele foi enumerado, foi contado como um apóstolo, como um discípulo. Ele foi contado conosco para levar o ministério da palavra. E para ter sorte neste ministério. Para ele dizer aos pecadores que devem se arrepender, mas ele mesmo se perdeu. Ele foi contado conosco e teve sorte neste ministério. Veja no versículo 18. Somos ditos no versículo 18. Este homem, Judas Iscariotas. Ora, se este adquiriu um campo com um galardão da iniquidade, quando ele cometeu o suicídio, no versículo 19, e precipitando-se, rebentou pelo meio. Ora, este adquiriu um campo com um galardão da iniquidade, precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. 19. E foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que a sua própria língua, esse campo se chama Aceldema, isto é, campo de sangue. Toda a gente soube disto. Todos os habitantes de Jerusalém souberam desta situação. Até diz Aceldema, isto é, o campo de sangue. No versículo 20. No versículo 20, porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, tome o outro o seu bispado. Que alguém tome o seu bispado. No versículo 25, no versículo 25, a última parte do versículo 25. E o apostolado de Judas, de que Judas se desviou, o apostolado se desviou, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. Para ir para o seu próprio lugar. O lugar das pessoas que traem o seu Senhor. O que é que isto significa? E foi o salmista disse, Davi disse no seu salmo, veja Salmos 41, aliás 44, 9. A profecia já estava lá. E o homem correu para isto, disse sim, o meu amigo familiar. É por isso que Jesus disse: amigo, estás traindo o teu filho do homem com um beijo. O meu amigo familiar, em quem confiei, que comeu pão comigo. O seu bispado que seja tomado por outro. Salmos 55, 12.
É a profecia sobre Judas Iscariotas, pois não era inimigo que me afrontava, então eu teria suportado. Nem era o que me aborrecia que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. No versículo 13. Mas eras tu. No versículo 13. Mas eras tu, homem meu igual, meu guia. Andávamos juntos, planeávamos juntos, fizemos este ministério juntos. Meu igual, meu guia, meu íntimo amigo. No versículo 14. Praticávamos juntos suavemente. Fazíamos conselhos juntos. Nós íamos para a casa de Deus juntos. Íamos com a multidão à casa de Deus. Salmos 109, 6. Esta é a profecia sobre o seu bispado e a punição e a condenação. E a condenação que viria sobre Judas. E sobre todos os traidores que não se arrependem. Salmos 109, 6. Põe acima dele um ímpio, e Satanás esteja à sua direita. Lembra-se do que aconteceu? Nós já lemos em Lucas 22, no versículo 3. Satanás entrou nele, compeliu a ele, mudou a ele para fazer o que ele fez. Que Satanás esteja na sua mão direita para cometer suicídio. Quem orquestrou isso? Quem compeliu a ele a fazer isso? É o Satanás que ficou na sua mão direita. Veja o versículo 7. Quando for julgado, saia condenado. A condenação do traidor. Quando for julgado, seja condenado. E o outro em pecado se lhe torne a sua oração. Mesmo a sua oração, o seu arrependimento seja pecado, ainda que ele se arrependa, se isso seja pecado, que a sua oração seja pecado. No versículo 8 agora, sejam poucos os seus dias foram encurtados, e o outro toma o seu ofício. O outro tome o seu ofício. Estamos indo ao ponto número 2. Cristo agora já foi tomado, já foi preso. E vamos agora para este ponto número 2. A ponte das Escrituras, apesar da proibição. A ponte das Escrituras, apesar da proibição. Então, um deles ficou ali e cortou a orelha dos seus soldados. Ele quis cortar até a cabeça. Estava pronto para lutar. Então só falhou até cortar a orelha. Então Jesus disse-lhes: orai e vigiai para que não entreis em tentação. E eles ouviram muito do Senhor. Meu irmão e minha irmã, não importa quanto você ouve da palavra de Deus, quanto você lê da palavra de Deus, sem oração, sem vigilância, nós podemos cair naquilo que o Senhor já nos advertiu acerca. Aqui nós somos ditos acerca de um dos discípulos que ele tirou a espada e cortou a orelha de um dos servos do sumo sacerdote. E isso foi algo que não deveria ter sido feito. É por isso que Jesus Cristo disse: coloca a tua espada de volta, porque todo aquele que carrega a espada morrerá da espada. Vamos lá voltar para o Gênesis capítulo 9, versículo 6. Em Gênesis capítulo 9, no versículo 6. E esta é a advertência, e esta é a proibição. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Um homem não pode matar o outro homem, ainda que esteja errado, ainda que esteja se vingando, ainda que esteja com... Não pode ter nada que o faça tirar a vida do outro.
Agora vamos ver o fim da Bíblia. Apocalipse 13:10. 10. A mesma advertência vem para nós. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é a que a espada seja morto. Aquele que mata com a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a perseverança. Aqui está a fé do santo. Desobediência às escrituras, a contradição, o contradizer as escrituras, apesar da advertência das escrituras. Não podemos matar ou pela retaliação. 3 coisas iremos considerar aqui. A arma carnal usada por um soldado descuidado. Ele estava pronto, aliás, um soldado sem oração, ele estava pronto para entrar e lutar, mas ele carregou uma arma carnal. Ele não orou, seção número 2, a advertência de Cristo contra a armadura proibida. A vigilância corajosa neste mundo maldoso. Neste mundo presente maldoso. Número 1, vamos voltar para o Marcos 14:47. E um dos que ali estavam presentes, puxando da espada, feriu o servo de um sumo sacerdote e o cortou-lhe uma orelha. Veja o que a Bíblia nos diz em relação a isso no livro de 2 Coríntios 10, versículo 3. Porque andando na carne, o que é que isto significa? Quando nós andamos à volta com os seus pés, ou com a sua carne, e você olha à volta com a sua cabeça, e você ouve o som do veículo que vindo da tua atrás, isto é andando naturalmente na carne, ok? Não militamos segundo a carne. Nós não militamos segundo a carne. Há coisas que acontecem de forma natural. Há coisas que acontecem de forma natural, mas nós não andamos segundo esta carne. No versículo 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais. Quando as coisas acontecem, quando acontece para si ou para o seu pai, sua mãe, seu patrão, seu senhor, seu mestre, não tire a espada, não use a arma carnal do mundo. Quando algo acontecer para o seu filho, acontecer para sua filha, você é pai, você é mãe, como pai, você não precisa de amarrar a capulana e dizer, hoje vamos resolver este problema hoje. Hoje é hoje. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Por que você não pode orar em Deus? Por que você não pode se agarrar às promessas de Deus para resolver os seus problemas? As nossas armas são espirituais. E veja 1 Coríntios capítulo 6, versículo 1. Aqui está o uso das armas carnais. Aqui está o uso disso. Não sabeis vós que havendo de ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir ao juízo perante os injustos. Sabe, há pessoas que têm problemas de desafios, seja acerca da sua acomodação, seja acerca dos seus terrenos ou casamentos, ou acerca de emprego ou qualquer outra coisa. E ao invés de orar, ao invés de dizer a Deus sobre isso, ao invés de dizer, Deus, eu sei que você há de lutar por mim, eu sei que você vai me dar o meu direito, e você sei que você vai providenciar para mim, vão ao juízo, dizem, esqueça a igreja, esqueça o pastor, esqueça o GS,
esqueça-se o missionário, eu vou para o tribunal, eu vou engomar este homem. Meu irmão, minha irmã, você quer usar armas carnais para resolver o seu problema? É isso que o Senhor está dizendo aqui. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir ao juízo perante os injustos, e não perante os santos, do versículo 2. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas da vida? Assuntos pequenos de casamento, da renda que você está devendo, ou eu coloquei o filho na escola, então tenho que pagar a matrícula, então resolver esse tipo de situações, acerca de pequenos assuntos que acontecem entre pai e mãe. Então vocês, será que são indignos de poder resolver esses pequenos problemas? No versículo 3, não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? No versículo 1, no versículo 4, então, se tiverdes negócios em juízo pertencentes a esta vida, pondes na cadeira, ok? Pertencentes a esta vida tem a ver com casamento. Não há casamento lá nos céus. Pertencentes a esta vida, comprar, por exemplo, compra de um terreno. Ele me enganou, ele me prometeu que vai fazer isto e aquilo. Olhe a carta, olhe o contrato aqui. Ele está contradizendo todas as cláusulas do contrato. Isto é aqui no mundo. Então, se tiverdes negócios em juízo pertencentes a esta vida, pondes na cadeira os que são de menos estima na igreja? Hein? Pode não ter acontecido contigo, ou pode ter acontecido, mas deixe que qualquer coisa que tenha acontecido na igreja, você vai resolver o problema na igreja, ao invés de ir para o mundo e dizer, bom, você vai me defender porque alguém na minha igreja fez isto para mim, fez aquilo para mim. Então começarem a usar todas as leis humanas para conseguir me tirar desta situação. Veja o versículo 5. Para vos envergonhar o digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos. Veja o versículo 6. Mas o irmão vai ao juízo com o irmão. Isto é perante infiéis. Obreiros na igreja indo ao juízo com outro obreiro. Líderes indo ao juízo com outro líder. Pregador indo ao juízo contra o pregador. Isso diante dos infiéis. Isso perante os infiéis. Veja o versículo 7. No versículo 7 agora, aqui, na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros, porque não sofreis. Ele te roubou, sim. Ele fez isso para si, sim. Não posso suportar mais isso, não. Você não é cristão, você não é crente. Você não vai para o céu, você não está pensando mais sobre o céu, você quer resolver o seu problema da forma como o mundo resolve. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, isto aos irmãos. Versículo 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Aqueles que defraudam as outras pessoas, aqueles que enganam as outras pessoas são injustas. Aquelas pessoas que oprimem são injustas. Aquelas pessoas que fazem mal e mal, que oprimem as outras pessoas e enganam as outras pessoas, é injusto, é injusto. Ele diz, não pense, porque a mulher não pode fazer nada contra mim, o homem não pode fazer nada contra mim. Então nem vou ouvir a este líder, nem a este pregador na igreja. O homem é injusto, mulher é injusta, não sabeis vós que a vossa os injustos não herdarão o reino de Deus. Não hereis nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados.
os homossexuais, os sodomitas, eles se abusam entre eles mesmos. No versículo 10, nem ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Não devemos aplicar armas carnais. Voltemos para Deus, que deixe que Deus resolva o problema. Veja a advertência de Jesus. Estamos vindo para a advertência de Cristo contra esta armadura proibida. Mateus 26, 52. Mateus 26, 52. Então, Jesus disse-lhe: mete no seu lugar a tua espada. Sabe o que Jesus está dizendo? Discípulo, não luta por mim. Não use uma arma carnal e lutar para mim. Se alguém quiser lutar no seu lugar e quer lutar por ti, ele fez isso para o nosso pastor. Ele fez isso para o irmão Xixi. Ainda que ele seja gentio, ainda que não lute de volta, ele vai pagar o custo daquilo que será necessário no tribunal. Diga para eles não lutarem por si. Jesus disse: mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Vamos lá para o Lucas 22 agora. Isto é interessante, não somente interessante, isto é instrutivo. É Lucas 22, lendo a partir do 49. E vendo os que estavam com ele o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada 50, no verso 50, e um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. No versículo 51, respondendo-lhe Jesus, disse-lhe: deixai-os, basta. Veja isto, é muito instrutivo, é muito interessante. E tocando-lhe a orelha, o curou. Que desapontamento para aquele que tirou a espada e cortou esta orelha. Jesus Cristo, no meio desta situação, desta perseguição, Jesus Cristo no meio da traição, Jesus Cristo no meio dessa injustiça, ele continuou operando milagres, ele continuou com o seu ministério de cura, e ele tocou a sua orelha e o curou. Ele não estava zangado. Será que tu estás zangado? Quando alguém tiver feito algo para si e não fores capaz de lutar e usar tudo que ele tiver como habilidade, ele dizer: nós vamos lutar por si. Aquele homem queria te cortar, não é? Não te preocupe, sabemos que você é da Deeper Life, não iria lutar. Sabemos que você acredita em todas as mensagens da Bíblia que o seu pastor tem estado a ensinar-te. Nós sabemos que você só vai permitir que isso aconteça assim, gerir essa situação. Nós vamos fazer a justiça por si. Mas Jesus, ele não permitiu que fizessem isso por ele. Ele tocou a orelha e curou. Por que ele fez isto? Veja Jonas 18, 36. O meu reino não é desta terra. Jesus disse: o meu reino não é desta terra. Você é cristão, você está seguindo a Cristo. Quando algo acontece, você deve ser capaz de dizer: olha, eu não sou deste mundo. Eu não irei morrer como as pessoas deste mundo. Eu não irei lutar a minha luta como as pessoas deste mundo lutam. Eu não sou deste mundo. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, então os meus servos lutariam por mim. Quando se usa armas carnais, quando se usa armas carnais e faz aquilo que o povo do mundo faz para colocar outra pessoa no chão, ele está me perseguindo, eu também vou fazer algo mal para ele, vou lhe destruir, vou fazer alguma coisa contra ele, eu vou lutar contra ele
eu vou está a dizer que tudo que você tem, tudo que você espera é deste mundo, mas Jesus Cristo está dizendo: se você estiver me seguindo, farão aquilo que eu faço e vão agir da forma como eu agi. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus servos lutariam por mim, para que eu não possa ser entregue para os judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. O Senhor quer que possamos ser vigilantes. Quando alguém nos magoa, como é que nós nos sentimos? Nós vigiamos as nossas ações. Quando alguém nos magoa e quer nos trair, quer nos crucificar, nos persegue, qual é a minha ação? Qual é a minha reação? Se alguém me provoca, quando alguém te magoa, quando alguém te fere, quando alguém fere alguém que tu amas, como aquele que tirou a espada porque amava Jesus Cristo, disse: eu não vou permitir, não vou permitir isto, que isto aconteça ao meu mestre, alguém que eu amo. Quando alguém fere alguém que tu amas, você precisa de ser inteligente. Ele machucou seu marido, falou contra seu marido, ele machucou teu filho ou tua filha ou teu... E você diz: como é que pode fazer isto à minha filha? Eu amo meu filho, eu amo minha filha. Qual será a tua ação? Aquilo que você irá fazer, isso nos conduz à terceira sessão, a vigilância corajosa neste mundo presente. Preste atenção. Nós não estamos a falar de covardia, uma vigilância covarde. E ficar ali como uma pessoa que não pode fazer nada, lamentando: eu não posso reclamar, não posso falar, não posso fazer nada. Também a Bíblia já diz que é isto que devemos fazer, é isto que não devemos fazer. Eu não tenho quem me possa ajudar, eu sou um covarde, sou aqui. O que é que eu irei fazer? Se eu fizer isto, se eu reagir, vão me oprimir ainda mais. Não é assim. Para Jesus Cristo foi corajoso. Ele lhes disse: vocês vieram me prender como se viessem para prender um ladrão. Eu preguei, estava convosco. Eu preguei a palavra nas sinagogas, em lugares abertos. Mas o momento da escuridão chegou. Ele apresentou-se ali e encarou a eles ali de forma corajosa. Nós também, como filhos de Deus, perseguição virá, sofrimento virá. Nós estamos dizendo: bom, temos que ser vigilantes como covardes, temos que ser vigilantes, corajosos neste mundo mau. Não perca a sua cabeça, não fique cabisbaixo. Tudo o que acontecer, tudo o que precisar de fazer, não faça vingança, não lute de volta, mas seja corajosa. Não use armas mundanas, mas seja corajoso. Seja corajoso, seja vigilante. Nós temos que ser vigilantes, corajosos neste mundo presente. Veja 1 de Pedro capítulo 2, 19. 1 de Pedro 2, 19. Mas neste mundo presente, se alguém que aproveitaria o homem sofreis por fazer bem, aceitem isso pacientemente, aceitem isso corajosamente. Isto é aceitável para Deus. No 21, porque para isto sois chamados, pois também Cristo
padeceu por nós, deixe para aqui por um momento, ele não chorou. Cristo também sofreu para ir por um momento, ele não começou a dizer, bom, o que está acontecendo agora, podemos negociar. Você não negocia com Satanás, você não negocia com o perseguidor, você não negocia com os fazedores de mal, você não retalia, você continua a orar por eles, Pai, eles perdoa, eles não sabem o que fazem. É assim como Jesus Cristo corajosamente orou por eles, ele nos deixou o exemplo, porque para isto, Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Para que sigais as suas pisadas. Se for covarde, não está seguindo os seus passos. Se está confrontando as pessoas, quer retaliar, não está seguindo os seus passos. Se está se comprometendo, não está seguindo os seus passos, não está. Se você é batido e tenta retaliar, não está seguindo os seus passos. Se você tem conflito e quer lutar de volta, não está seguindo os seus passos. Se você se chateia e diz isto contra eles também, não está seguindo os seus passos. Mas quando você for calmo, for tranquilo, for corajoso, quando ficar firme, quando você souber que está seguindo as Escrituras e quiser que as Escrituras se cumpram na sua vida, é assim que segue Jesus. Ele nos deixou o exemplo para que sigais os seus passos. No versículo 22, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Você não pecará, perseguição virá, você não pecará, tentação virá, você não pecará, provação virá, você não pecará, traição virá, você não pecará. O qual não pecou, no 23, o qual quando injuriava não injuriava. Quando padecia, não ameaçava. Problema entre marido e mulher. O marido faz alegações, diz isto e aquilo diante dos seus pais e dos seus sogros. E quando você diz a sua parte agora, porque eles falou muita mentira contra você, fica calmo agora, diz, você disse contra mim e que dizer de você? E você começar a dizer mentiras e tudo ficar confuso. Quando Cristo estava sendo injuriado, não injuriava. A qualidade do ser silencioso e não lutar de volta. E quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se. Você pode sofrer com qualquer que seja a coisa. Fizeram isto para mim, eu te dei o emprego, você vai vai perder o seu emprego. Cristo não fez isso. Eu te empreguei porque você é um empregador, você pensa que você começar a ameaçar, se você ameaçar, porque estou a sofrer, eu vou te fazer sofrer também. Nós estamos seguindo a Cristo. Nós temos que ser corajosos, temos que ser vigilantes das nossas atitudes, vigilantes do nosso coração. Quando sofreu, não ameaçava, mas ele entregava-se àquele que o julgava justamente. Aquele que julgava justamente. Que o Senhor te dê a graça para que nós continuemos a seguir ao Senhor sem olhar para trás, sem lutar de volta ou sem retaliar. O Senhor lutará por si. Tudo que o Senhor quer que você seja, você será. Tudo que Ele quer que você faça, você fará. Você não precisa de começar a usar armas carnais, lutar e fazer qualquer coisa. Estamos indo ao ponto número 3 agora. Ponto número 3. Bases da redenção do príncipe. Bases da redenção do príncipe. Estamos olhando para Marcos 14. Marcos 14, 48. Jesus respondendo disse: vocês saíram à procura de um ladrão com espadas e paus. 49.
Eu estava diariamente convosco no templo ensinando, mas as escrituras devem se cumprir. Esta sempre foi a atitude de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso perfeito exemplo. As escrituras devem se cumprir. Ele continua no versículo 50. Então no 50, então deixando-o, todos fugiram. Qual é a base da redenção de Jesus Cristo, o príncipe da paz, o príncipe da Bíblia, o príncipe supernatural? Vamos ver três coisas. Número 1, a supremacia do sacerdote supernatural. Ele tinha poder, tinha autoridade, e mesmo assim, veja o que ele fez. Ele rendeu-se a si mesmo. Veja o que ele fez como príncipe. Eu estou olhando para Mateus 26. Mateus 26, 53. Há de ver o seu poder, a sua autoridade, o seu privilégio. Ele respondeu, disse que achais vós que eu não posso orar ao meu Pai me dar mais de legiões de anjos? Ele pode me dar mais de 12 legiões de anjos. No 54, como pois se cumpririam as escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Jesus Cristo, estava dizendo, eu tenho a ideia dos céus, eu tenho a atenção dos céus, eu posso orar para o meu Pai e Ele me dar uma legião dos anjos. Ele pode me dar 1000 anjos, pode me dar uma legião de anjos. Uma legião de anjos é mais de 2000. Ele poderia me dar 12.000 legiões de anjos. Vocês estamos a falar de milhões e milhões de anjos. Um anjo no Velho Testamento matou 1080 e tal soldados numa noite. Agora, se tiver 12.000 legiões, imagina o que pode acontecer. Ele disse, ainda que eu tenha essa supremacia e este poder supernatural, esta autoridade e oportunidade supernatural, mesmo assim não farei isso. Eu quero vos mostrar alguma coisa. Vamos ver aqui o João 18:4. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes, a quem buscais? Veja esta coragem, veja esta coragem, veja esta autoridade, veja esta ousadia e poder, veja esta segurança, veja esta confiança. Ele foi para as pessoas que queriam prendê-lo. E ele diz, a quem buscais? Versículo 5. Versículo 5, responderam-lhe a Jesus o Nazareno. E veja ele respondendo, disse-lhe Jesus, sou eu. Judas, que o traía, estava também com ele. Veja o versículo 6. Versículo 6. Quando pois lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. A sua presença demonstrava o poder do Deus Todo-Poderoso. Vieram para ele, ele perguntou, a quem buscaste? Disseram, procuramos Jesus. E Jesus estava ali. Assim que ele respondeu que sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Poderia ele ter escapado, poderia ele ter saído dali, mas sabe por que ele não foi? Ele rendeu-se a si mesmo. E ele só tinha um propósito. Veja a segunda seção aqui. A sua rendição indispensável, apesar do seu poder supremo. Veja aqui João 10. Ele é o bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida pelo rebanho.
17. João 10, 17. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Voluntariamente deu a sua vida, não é algo que ele foi compelido, foi forçado a fazer. Ele deu-se a si mesmo porque pensou na salvação mais do que o seu sofrimento. Ele pensou em você ir ao céu, ele pensou em elevar-te, ok? Para o trono da promessa de Deus, do poder de Deus. Ele quis te levar para o céu. Ele pensou nisso mais do que o sacrifício, mais do que o sofrimento. Ele diz: eu dou a minha vida para que eu possa tomá-la. No versículo 18, ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Eu me rendo. Isso é indispensável, porque eu tenho que fazer isso pelo pecado do mundo. É por isso que eu a dou voluntariamente. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou. Porque é necessário, porque é indispensável. Ainda que eu tenha o poder de lutar e de sair destas pessoas que vêm me prender, ainda eu dou a minha vida, porque eu tenho poder para dar, poder para voltar a tomar. Este mandamento recebi do meu Pai. A terceira sessão. Isto é surpreendente, surpreende a muitas pessoas. O indescritível sacrifício do príncipe. Marcos 14, 50. Então, deixando-o, todos fugiram. Por que isso aconteceu? Número 1. Porque todos esses discípulos fizeram a promessa: nós morreremos consigo, não importa, nós morreremos consigo, nós iremos consigo. Eles fizeram a consagração, mas não continuaram, não conseguiram guardar a consagração e o plano. E todos o deixaram fugir. 51. No 51, e certo mancebo seguia, envolto em um lençol, sobre o corpo nu. Lançaram-lhe a mão. Aqueles que vieram prender a Jesus viram esse rapaz e lançaram-lhe a mão. No 52, o que é que nos é dito? Mas ele, largando o lençol, fez o quê? Fugiu nu. Por que estão escrevendo esse tipo de coisa junto com a crucificação, junto com a traição? Isto mostra que Jesus Cristo, ele suportou todo o sofrimento sozinho. É o nosso sumo sacerdote. Ele sacrificou-se por nós. Ele deu a sua vida por nós. Ele não teve nenhum ajudador. Não teve ninguém que o suportasse. Nenhum defensor. Ele não teve ninguém à sua volta. Ele esteve ali solitário. Ele fez o sacrifício sozinho. O indescritível sacrifício que ele fez, deu para nós de forma solitária. Ele se ofereceu por nós, somente sozinho se deu por nós. Sublinha isso aqui, sozinho, sozinho. João capítulo 16, João 16, 32. Em João 16, 32. Ele suportou tudo sozinho. E aquele rapaz que tinha algo envolto sobre o seu corpo, quando tentaram apanhar a ele, ele fugiu. Eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, um para o seu lado, e me deixareis só. Essa é a palavra só. Solitário, solitário, estava só. Me deixareis só, mas não estou só, porque o Pai está comigo. Toda palavra que Jesus pregou, que professou, aconteceu. Até o pequeno detalhe
verdade, quando ele dizia que ninguém estaria com ele, veja Hebreus 9, 7. Hebreus 9, 7. Ele fala aqui do sacrifício. Mas no segundo, só um sumo sacerdote, somente ele. Uma vez no ano, ele será o nosso sumo sacerdote, será o capitão da nossa salvação, será o caminho da nossa salvação que fez sozinho no Velho Testamento, no Novo Concerto. No Novo Concerto, o Senhor está nos dando ele somente sozinho. O sumo sacerdote, ele ia uma única vez, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. Mas Cristo agora vai pagar tudo sozinho. Ele vai pagar, vai fazer o sacrifício sozinho. No versículo 11. Mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. No versículo 12. No 12. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue. Ninguém o suportou. Ele entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Uma eterna redenção por nós. No versículo 14. No 14 ele diz: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado, se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes a Deus vivo. 15. Por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testemunho, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Agora podemos ter essa eterna redenção, essa herança eterna, esta salvação eterna, a consolação com Deus, por causa daquilo que Cristo fez, lembra-se, mas ele tinha que fazer sozinho. Versículo 22, veja a razão pela qual ele fez no versículo 22, neste livro do Hebreus, capítulo 9. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. É por isso que isto é indispensável. É por isso que este sacrifício é indescritível, foi necessário. Sem um derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Ele derramou o seu sangue. Ele se deu a si mesmo. Ele pagou o preço para a nossa salvação. E agora você precisa de crer nesse sangue que foi derramado. Você precisa de crer nele. Porque se não crer nele, o dia final do julgamento virá. E sem crer no derramamento do sangue de Jesus Cristo, não há remissão, não há redenção, não há perdão, não há salvação, não há reconciliação. No versículo 27, Hebreus 9, 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disto o juízo. A morte virá eventualmente. O final da vida virá eventualmente. Você precisa desse sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus Cristo, que já se derramou pela remissão dos seus pecados, pela redenção da sua alma e pela salvação da sua alma. Ele derramou esse sangue. Está apontado aos homens morrerem uma única vez, depois disto há o julgamento. No versículo 28, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, deixe que ele carregue os seus pecados, deixe que ele carregue a sua culpa, deixe que ele carregue a sua condenação, deixe que ele carregue o eterno julgamento que você deveria passar por ele. Porque Cristo já fez esse sacrifício, ele fez sozinho, é aceitável pelo Pai Celestial para tirar os pecados de muitos.
aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Para aqueles que esperam por ele, ele virá. E quando ele vier, ele não vai mais fazer sacrifício mais. Porque ele já fez uma vez por todas. Você precisa de crer nele agora. Dar o seu coração, dar a sua vida. Assim que você torna-se salvo, os justos viverão pela fé. Os justos se tornarão salvos. Continua vivendo a sua vida pela fé. Continua vivendo pela fé. Continua vivendo, movendo-se, fazendo tudo pela fé. Até que ele venha novamente. Creia no Senhor Jesus Cristo. Se você já tiver feito isso, continua crendo, para que a sua vida que agora você viva na fé do Filho do Homem. No livro de Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, Jesus Cristo está crucificado. Ele carregou os seus pecados, identifica-se com ele na cruz do Calvário, como se fosse você que pecou, como se fosse você que foi crucificado. Ele tomou o seu lugar e agora você pode dizer: eu me identifico com ele. Ele carregou os meus pecados, ele carregou a minha vergonha, ele carregou a minha dor, ele levou. Eu estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo. O meu velho homem não mais vive. Os meus velhos hábitos não mais vivem em mim. O meu caráter antigo não mais vive em mim. Me colocando para baixo, me puxando para baixo. Vivo não mais eu. Não o velho eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. É assim como deves viver. Você viverá, acreditará em Jesus Cristo, que Ele te traz ao reino. Aquilo que Ele te traz para nascer de novo. Isso te traz a reconciliação. Isso te dá essa redenção eterna que Ele sofreu para pagar por ti. Ele pagou. Agora você continua assim, vivendo pela fé do Filho de Deus, aquele que te amou e se deu a si mesmo por si. 1 de Timóteo 2, 1 de Timóteo 2, 1 de Timóteo 2, 4, a salvação é para todos, a redenção é para todos, é para si hoje, é para si amanhã, nesta vida presente, que quer que todos os homens se salvem. Você já ouviu sobre a traição de Cristo, a crucificação de Cristo, sobre o sofrimento de Cristo, sobre o preço que Ele pagou para a nossa salvação. Ele pagou o preço total. Agora você pode ser salvo assim que clamar a Ele. Você pode permanecer salvo. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Veja o versículo 6, nos diz: aquele que se deu assim por nós. Ele já fez isso por ti. Ele fez isto por mim, fez isto por todos nós. O qual se deu a si mesmo por nós, por si, por mim, pelos nossos vizinhos, pelos todos os seres humanos, todos nesta geração, Ele se deu por todos. Ele se deu por todos para que pudesse nos redimir. Este é o propósito. Você já ouviu sobre a traição? Você ouviu sobre a prisão de Cristo? Este é o propósito. Viu sobre a crucificação? Aqui está o propósito. Para que pudesse redimir a todos de toda a iniquidade, para que não haja transgressão, não haja pecado que permaneça na sua vida, na sua alma, no seu espírito, no seu homem interno, para que nos redima de toda a iniquidade e purificar para Ele um povo peculiar, zeloso de boas obras. Agora Ele te dá um zelo para a justiça, um zelo para a pureza, um zelo para a santidade, um zelo para o trabalho de Deus, um bom trabalho de Deus,
um zelo para o bom trabalho. Hoje, Jesus Cristo, falamos da traição dele. Nós vimos acerca do filho da tradição. E você quer dizer, Senhor, eu não serei um traidor. Senhor, não serei o filho da tradição. Não serei uma filha da perdição. Não irei trair a Cristo. Não irei trair os meus pais. Não irei trair os meus filhos. Não irei trair os meus vizinhos. Não irei trair o meu amigo. Não irei trair ninguém. Este é o tempo, a vinda do Senhor. Eu não irei trair a confiança de ninguém. Eu não serei o filho da traição. Não somente isso, eu não serei alguém que prega os mandamentos de Deus e depois corta isto e aquilo. Eu não irei usar armas carnais. Eu irei continuar no caminho do Senhor. O Senhor me fez para nascer de novo espiritualmente. Eu permanecerei espiritualmente, não há arma carnal. Eu irei aceitar o sacrifício de Cristo, o sofrimento de Cristo, o substituto que Ele fez por a morte que Ele morreu por mim. Eu vou aceitar tudo o que Ele fez por mim, para que Ele me lave, para que Ele me purifique, para que Ele me purifique, para que Ele me dá essa salvação. E essa salvação vai permanecer em mim. Eu oro para que tudo que aprendemos hoje seja de grande benefício para si, hoje, amanhã e para o resto da sua vida. Por que não se levantas e vamos juntos orar? Junte tudo que você aprendeu hoje, leve ao Senhor em oração. Diga, Senhor, eu te agradeço por tudo que eu aprendi. Te agradeço por aquilo que você me revelou. Te agradeço por esta palavra fresca sobre a traição. Eu vejo isto de forma fresca. A consciência que o Senhor deu hoje. O Senhor advertiu a ele. Eu irei ficar atento, eu irei ficar vigilante. Não vou permitir com que a avareza me faça tirar a melhor parte de mim. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Saberei que é algo mais do que dinheiro. As coisas materiais, eu sei que há coisa mais do que isso. Eu sei que há algo mais do que coisas materiais, propriedade. Eu serei vigilante. Eu irei conduzir a mim mesmo na forma como uma pessoa que é um verdadeiro cristão. Eu irei permanecer cristão. Irei permanecer cristão. Tudo aquilo que estiver acontecendo, tudo aquilo que as pessoas estiverem fazendo, qualquer que seja a perseguição, eu irei me conduzir na forma que eu não serei um traidor. Diga ao Senhor, diga ao Senhor. Não diga, isso não pode acontecer comigo. Não diga, eu não posso fazer isso. Ora, seja vigilante para que não possas cair em tentação. Para que não possas cair em tentação. Para que não possas ser um traidor ou não caias na companhia dos traidores. Não possas te comprometer. Você não vai se rodear de pessoas que lutam, traidores. Você não se vai deixar rodear de pessoas que amam competição, gostam de luta, gostam de carregar isto para ali e para cá. Você será uma pessoa que caminha nos passos de Jesus Cristo e não vai se juntar, não vai consultar quando não vai relatar os teus problemas do casamento ao seu pai, ao seu sogro, sua sogra, e depois de levarem as coisas para a corte. Você não deixe que o seu coração seja estragado. Não deixe com que a sua temperança seja estragada. Não consulte aos malfeitores. Eles vão destruir a sua família. Eles vão destruir. Eles vão matar a sua família. Não faça isso. Diga, Senhor, Senhor, qualquer coisa que eu estiver sofrendo, qualquer pressão, qualquer perseguição, qualquer representação, eu não irei consultar a ninguém para destruir a ninguém. Eu não irei consultar para magoar a ninguém. Não tenha
seja calmo, não tenha o comportamento de um descrente, de uma retaliação contra ninguém. Tenha uma consciência calma. Será que você ouviu? Durante este lockdown há muita luta, há muita violência doméstica, coisas pequenininhas. As pessoas começam a partir para a agressão porque estão sempre ali. Então, há muito tempo que não fica com a esposa, por muito tempo, e por causa disso já há violência. Vocês são crentes, não permitam que isso aconteça. Irmãos e irmãs, você nasceu de novo, não lutem em casa. Nasceram de novo, não lutem por nada que seja no distrito. Vocês estão distribuindo isto e aquilo, então é meu isto aqui. Onde é que está a minha parte? Onde está a minha parte? Ainda não chegaram para nós, não lutem. Não lutem. Não tenha o caráter de pessoas cruéis, pessoas que não conhecem Cristo. Por causa da condenação do traidor. Por causa da condenação do destruidor. O Senhor está nos dizendo que não devemos usar armas carnais. Lembre-se as Escrituras. Não desobedeça as Escrituras. Não faça uma ponte nas Escrituras. Não use armas carnais. O seu irmão pode não saber. Sua irmã pode não saber. Sua esposa pode não saber. Seu marido pode não saber. Não use armas carnais para ninguém e ninguém. O estranho pode não saber. Os pecadores podem também não saber. Talvez alguém fez algo contra si e você ouviu que essa pessoa está tendo dificuldades. Não diga, Deus te apanhou. É bom, ele merece isso. Não diga isso. Não fale como descrentes. Deixe que o seu coração esteja tão limpo. Deixe que o seu coração seja pacífico. E não pense mal para ninguém. Mesmo para os inimigos mais violentos, não deseje mal para ninguém. Não use armas carnais. Tenha a mente de Cristo em si. Tome a advertência de Cristo. E tome a coragem de Cristo. Você não é covarde. Ainda que você persevere diante de tudo isto. Você não está perseverando como um covarde. Você tem confiança em Deus. Você tem confiança no Senhor. Você tem coragem. É vigilante neste presente mundo. Louvamos ao Senhor porque Ele morreu por si. Louvamos ao Senhor porque Ele submeteu-se. Ele derramou a sua vida. Ele rendeu a sua vida. Ele fez o sacrifício. E por causa disso agora, os seus pecados foram perdoados. Por causa disso, a sua alma está salva. E por causa disso, você pode ser santificado. E por causa disso, você está redimido. E por causa disso, você foi feito santo. Então você anda por fé. Você pode viver a vida de santidade, a vida de justiça aqui na terra. Qualquer coisa que estiver acontecendo, você pode caminhar com Cristo. Foi crucificado com Cristo. Você vive pela fé do Filho de Deus, aquele que te amou e deu a si mesmo, e louve a Ele por isso. Creia nele por isso. Os seus pecados foram perdoados. Creia nele, que Ele pagou o preço por si. Não há mais nada a fazer para você ser perdoado, para você ser salvo, para você firmar-se nas Escrituras, para você ficar firme corajosamente e ter a vitória mais do que um corajoso. Em toda a sua vida você pode andar por fé nele. Salvação está aí para si. Salvação é para si. Louva a Deus por isso. Louvado seja o Senhor, Ele já fez. Vamos orar juntos. Pai, nós te agradecemos pelo seu amor. Te agradecemos porque você nos deu o seu unigênito Filho para a nossa salvação, para a nossa redenção. Senhor Jesus, nós te agradecemos porque você não fugiu. Você aceitou o sacrifício, carregou os nossos pecados, a nossa dor, carregou toda a culpa e condenação por nós. E agora você diz: todo aquele que clama no nome do Senhor Jesus Cristo será salvo. Nós clamamos diante de si.
todos clamam diante de si que ouviram esse estudo, Senhor, eu clamo, para que a certeza da salvação dê a todos nós em nome de Jesus. A certeza da salvação, que estamos reconciliados com Deus, que agora podemos andar pela fé, que podemos andar na justiça de Deus. Dê essa certeza a todos nós em nome de Jesus. Senhor, eu te quero. Assim que caminharmos pela vida, muita coisa nos acontece. Qualquer coisa que aconteça para nós, dê-nos, Senhor, a mesma graça e a conformidade com a vida de Jesus Cristo, para que possamos caminhar com coragem, com calma, com confiança, com consagração, e que possamos andar e viver uma vida santa, sem interrupção, e não iremos lutar, não iremos retaliar, não vamos usar as armas da carne, mas queremos viver como o Senhor quer que a gente viva. Purifica a nossa vida, o nosso falar, as nossas atitudes, a nossa alma, a nossa mente, o nosso homem interior, conforme com o Senhor Jesus Cristo. Nós te louvamos e te agradecemos porque sabemos que o Senhor já fez. Enquanto paramos de lutar por nós, o Senhor lutará por todos nós, pelos seus filhos. Proteja o seu povo, preserva o seu povo e ajuda-nos a continuarmos a caminhar no caminho da salvação até nos vermos face a face em nome de Jesus. Te louvamos porque sabemos que o Senhor já respondeu. Em nome poderoso de Jesus nós oramos. Amém. Muito obrigado e Deus vos abençoe.